que eu tava falando mesmo? Eu já esqueci. Tava falando de moda. E uma coisa que você falou que é muito interessante, eu preciso entender a personalidade do meu e o perfil do meu cliente, porque eu só consigo vestir ele bem, eu gosto dessa frase, de que você só se veste bem quando você tá realmente refletindo a sua personalidade. Sim. Então, um cara chega, vou te dar um exemplo, um cliente meu chega e fala assim, Guri, eu quero ser mais percebido, eu acho que eu tô muito, com roupa muito minimalista, ou com pouca cor e tal, aí ele me dá uma referência tipo, vou ser um pouquinho 880 aqui, ele me dá a referência de um jogador de futebol que se veste com um monte de marca e tal, só que assim, esse jogador que se veste com um monte de marca, super colorido, né, com dourado, com corrente lá, tá bem aliado à personalidade dele. Sim. Porque ele é um cara que tá em alta, tá ali, ele tem uma extravagância dentro da personalidade dele, né? E uma coisa que vem junto, que mais do que a personalidade, é meio que o personagem que a pessoa criou dentro daquilo, né? Então, tipo, o jogador de futebol já se espera algumas coisas dele. Exato. Eu acho que assim, dentro o boleiro, né, Sim. daqui do Brasil, eu acho que tem essa questão das pessoas olharem e falar assim, cara, esse cara é diferenciado, ele se posiciona diferente, ele veste umas roupas, puta, cara pra caramba, aí tem carrão, e tem isso, tem aquilo. Mas assim, eu diria que a maioria dos meus clientes são pessoas, diria que um pouquinho mais tranquilas. Tem um outro artista, assim, que a gente já chegou a trabalhar, que precisa um pouquinho mais de extravagância nesse sentido, mas normalmente é um cara, diria que mais tranquilo aqui de São Paulo, principalmente. Que aí depende muito também do trabalho da pessoa, né? Depende muito, cara, depende muito. Então, assim, eu trabalho muito com médicos, por exemplo. Aham. Tem um estudo, e aí eu acho que daí que vem a parte de pesquisa, né, que eu faço. Então, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que eles fizeram com pacientes e perguntaram para, sei lá quantos mil pacientes, quais eram os fatores que mostravam para ele, para o paciente, que o médico era bom na hora que ele entrava dentro da clínica, né? A primeira resposta mais ticada lá foi relógio e a segunda foi caneta. Caneta é uma coisa que pega muito. E só a terceira, eu lembro que era só a terceira eram os diplomas que ele estava pendurado na parede. Então tem alguns detalhes que acabam fugindo, eu tento não tirar do senso comum, mas trazer para assim, cara, é isso aqui que acontece. Você vai atender um cara e você tá mal vestido, ou você tá com uma caneta Bic. Não tô falando que não pode, tá? Mas é posicionamento. Sim. O cara cobra uma consulta particular R$1.000, mas tá atendendo de Bic e de sapatênis. Não pode, né? Então, acho que tudo é a gente tentar equilibrar aí a personalidade da pessoa, o que ela quer entregar, a imagem dela, e eu consigo trazer um pouquinho mais desse upgrade pra pessoa. Cara, é meio complicado isso, né? Porque você tem que ter um range de conhecimento gigantesco pra tentar entender aonde as pessoas se encaixam. Porque além dos corpos serem diferentes, a gente tem que pensar também no poder aquisitivo da pessoa, né? Sim, sim. Assim, Vini, o meu trabalho, eu diria que meu trabalho mais premium hoje é a consultoria de imagem, tá? Então, eu sempre bato um papo, um café, normalmente é um café, um almoço com esse potencial cliente, mas eu já mandei para ele os módulos e já mandei o orçamento. Então, ele sabe quanto que mais ou menos ele vai gastar, tanto investindo no meu conhecimento, como também em roupas e outros acessórios. Eu já mando para ele e falo assim, cara, vai gastar 20, vai gastar 30, vai gastar 40. Teve cliente que já me chamou para ajudar a comprar carro dele junto, então vai muito um pouquinho de perfil, sim. Eu acredito que, e puxando um pouquinho no meu saco, tá? Nesse sentido. Fica à vontade. Eu sempre fui uma pessoa que conseguia ir muito bem navegar com diferentes perfis de pessoa. Seja sentado num bar, ou seja com pessoas com poder aquisitivo maior, menor. Isso sempre foi uma facilidade para mim, tá? Então, acho que ter essa leitura, porque é um trabalho muito pessoal e muito íntimo, né? Não só íntimo no quesito de... Cara, eu vejo meus clientes de cueca. Eu converso, por exemplo, se o cara tá de cueca lá. Tá lá se trocando, daí eu dou uma olhada, dou um tapa assim e falo assim, cara, ó, é o seguinte, tá com os pelos aqui, por exemplo, nas costas que precisa tirar, tá com caspa, você não tá cheirando muito bem, e por aí vai. Então a gente sempre tenta trazer isso daí, e quanto mais eu deixo o cliente
à vontade, e à vontade, como que eu deixo à vontade, cara? Meio que me tornando o mais rápido possível um brother dele, um amigo dele, entendeu? Que aí, por isso que antes eu era só um consultor de estilo e hoje eu falo que eu sou um consultor de imagem, porque eu não trabalho só a parte de roupa e estética, eu também trabalho o comportamento. Então tem muito dos nossos papos e reuniões que eu faço com meus clientes, a gente vai tomar café, a gente vai almoçar, a gente já saía também com cliente, um recém-solteiro, por exemplo, que eu acabo levando os divorciados não pra balada, mas para lugares assim que tem o público dele e tal. E eu vou dando alguns toques também nesse sentido, sabe? Ter acertos e erros da minha vida também. Igual o virgem de 40 anos lá que vai pras baladas, muda a roupa. Isso, né? Isso. Eu gosto de me associar, ainda não tem a casa de Manhattan igual do Will Smith no filme dele, mas um pouco do que o Hit fazia. Sim. Tá? Não diria que ele vai e muda a pessoa, não, ele só melhora. Tá? Dá dicas. Então eu falo de restaurantes, de bares, de lugares interessantes. É porque eu tenho muito cliente recém-divorciado. Normalmente você quer aumentar o repertório dele de tudo. Então, por exemplo, o cara que ficou 5 anos casado, ele separa. Ele não sabe que dá pra chavecar pelo Instagram. Stories, não sabe. Que o Instagram é melhor do que o Tinder. Muito melhor. ele não sabe lugares novos pra ir, o público que ele gosta. Então, a gente acaba trazendo essas informações aí também pro cliente. Óbvio, se fizer sentido pra ele também, né? Sim. Mas é legal, rola uma coisa meio psicológica, né, no final das contas, porque rola de comportamento, né? A gente vai trocando uma ideia. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Eu fui almoçar com um cliente meu e eu sei que ele veio de uma família que não tinha condições, assim, muito, muito bacanas, né? Porra, super venceu na vida. E a gente tava almoçando, cara, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra dar um exemplo. Não tem. Mas ele segura o garfo assim. Ele tava almoçando aqui comigo e ele segurando o garfo dessa maneira, né? Tá. Cara, tá errado? Não tá errado, você segura o garfo do jeito que você quiser. Mas assim, eu peguei ele, a gente tava comendo, eu falei assim, quase que eu falei o nome dele aqui. Eu fingi que é Pedro, o nome dele. Pedrão, cara, esse jeito que você segura o garfo não é legal, pelo menos, por exemplo, nas reuniões onde você faz reunião com o investidor, você dá palestra, as pessoas vão olhar esses aí e, tipo, vão torcer um pouco o nariz. Daí ele falou assim, sério, mano? Eu falei, sério. Ele falou, nunca ninguém falou isso pra mim. Já namorei milhões de vezes. Cara, nunca. E parece ser uma coisa tão Na hora ele pegou e falou assim, confia em você, guru, é nóis. Então, assim, às vezes, a pessoa vive numa ignorância, não é que ela é burra. É que nunca... É uma bolha que não estourou. Não estourou. E ninguém... Eu acho que nós, como pessoas, a gente precisa entender também um pouco da trajetória daquela pessoa até ela chegar lá e pra, tipo, simplesmente não pegar e falar assim, mano, segura esse garfo direito. Não, nunca ninguém falou pra ela, entendeu? Então... E às vezes, quando alguém próximo fala, ele leva como chacota. Irmão. E aí, alguém que tá de fora, que tá ajudando nele numa consultoria de imagem, falar pra ele que ele tem que segurar um negócio melhor, talvez seja... Ele vai acatar melhor. Você é homem, você sabe, cara. O homem tende a ser tudo na zoeira. Sim. Então ele vai falar alguma coisa pra você, mas ele vai te zoar. E normalmente na frente dos amigos, né? Então, esse trabalho aqui, cara, eu tô muito feliz de estar trabalhando com pessoas, sim, tá? Melhorando aí a imagem delas, me dá um negócio super gostoso assim no coração, porque aos pouquinhos a pessoa vai melhorando, sabe? Vai melhorando algum comportamento, por exemplo, quando a gente vai almoçar e vai tomar um café ou um bar, alguma coisa, eu vejo como é que esse cliente tá tratando o garçom, quando ele para o carro, como é que ele faz, como é que ele não faz, entendeu? E às vezes, sim, por automação, o cara nem sabe ali direito, ele fala assim, cara, já falei isso algumas vezes, tá? Sabia que você não trata legal o pessoal que tá te servindo? Ele vai falar assim, como assim, velho? Eu falei assim, não trata. Você é meio cuzão. Aí o cara, é mesmo, velho. Assim, e pode ter certeza que as pessoas com que você sai, com que você tem relacionamento e tal, elas percebem isso também, cara. Então, estar bonito, ser uma pessoa bacana, vai um pouco além também da parte de investimento. Vai, cara, é comportamento também, sabe? Não, com certeza. Eu falo que beleza vai muito além.
Que às vezes, assim, existe alguém que não é atrativo fisicamente pra você. Você ficar 10 minutos com essa pessoa, a pessoa é demais, pronto, você já mudou na hora a sua percepção. E o contrário também, né? A pessoa linda e maravilhosa. Sim, com você fala certeza. com ela em 1 minuto, se ela só sai merda já é. da boca dela, cara, pronto, ela Já ficou é. horrorosa, você não aguenta ficar mais um segundo com ela.